Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui hoje para trazer uma mensagem, irmãos. Olha, eu creio que Deus vai confortar o seu coração. Você que está ansioso, desejoso de ouvir a voz de Deus, eu quero te mostrar que Deus, Ele fala com você, mas não da maneira que você pensa. Deus, Ele fala com a gente, irmãos, nos pequenos detalhes. E eu vou te mostrar aqui uma história da Bíblia que mostra exatamente isso. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente desanima porque a gente ora tanto por uma coisa e aquilo não acontece. Muitas vezes não acontece do nosso jeito, no nosso tempo, certo? E a gente desanima muito fácil. Mas hoje eu quero trazer um encorajamento e dizer para você que Deus, Ele já está atendendo o seu pedido. Deus está trabalhando nos bastidores. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 64, o versículo 4, que nunca se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, se você está esperando no Senhor, pode ter certeza, pode contar com a sua bênção, com a sua vitória, porque Deus, Ele vai fazer no tempo certo, é claro, de acordo com a vontade dEle. Se não for da vontade de Deus te entregar isso, Ele não vai fazer, sabe por quê? Porque Ele te ama muito. Deus sabe que tem bênçãos que podem chegar que, na verdade, se a gente não tiver maturidade, elas viram maldição. Aquilo se torna um peso na nossa vida e o próprio Jesus falou: qual é o pai que, se o filho pedir pão, ele vai dar pedra? Se pedir peixe, vai dar uma cobra, uma serpente. Ele não vai dar, sabe por quê? Porque a bênção, ela tem que trazer alegria ao seu coração e não se tornar um peso. E muitas coisas que você pede hoje parece que vão te trazer uma alegria. Ah, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser mais feliz. Quando eu me casar, aí sim eu vou ser feliz. Irmãos, se a gente não tiver com Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele sendo o centro da nossa vida, a gente vivendo em comunhão com Deus, andando em santidade, irmãos, as outras coisas, elas vão nos atrapalhar, vão nos afastar desse propósito. Então Deus sabe como te presentear na maneira certa, na hora certa. Amém? A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do alto, vem do nosso Pai. Então, Deus, Ele tem presentes para você, mas essa mensagem de hoje vai ser um conforto. Sabe, irmãos, eu estava pensando esses dias, uma das coisas que desanimam a gente também é quando a gente vê o mal crescendo nesse mundo, não é mesmo? Parece que nada acontece com essas pessoas, parece que pessoas zombam de Jesus o tempo todo, elas escarnecem da Bíblia, elas criticam, elas zombam da nossa fé. E parece que Deus, Ele fica em silêncio. Eu vou te mostrar aqui hoje que Deus, na verdade, Jesus, eles não têm interesse em provar nada para essas pessoas. Essas pessoas, lá no fundo, na consciência delas, elas sabem, porque sabem que a palavra de Deus é diferente de qualquer outro livro. Porque senão eles falavam mal de outras religiões, você concorda? Senão eles falavam mal de outros deuses, que nós sabemos que não são deuses, porque só existe um Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Por que será que eles falam tão mal de Jesus? Já que eles dizem, que Jesus está morto e que Ele não ressuscitou, por que então ficam chutando um cachorro morto, vamos assim dizer? Irmãos, não faz sentido. É que, na verdade, Jesus, irmãos, Ele confunde a sabedoria dessas pessoas. Se você olhar os evangelhos, você vai ver Jesus agradecendo ao Pai, porque Ele retirou o conhecimento dos sábios e Ele revelou aos pequeninos. Irmãos, isso tudo era um absurdo, porque Deus revelava as preciosidades, as coisas grandiosas para os pequeninos e Ele tirava do conhecimento daquele povo. Então, tem pessoas que só conhecem das coisas terrenas, não conhecem da visão espiritual e por isso elas acham que estão no caminho certo e estão muito enganadas. E quando elas morrerem sem ter entregado sua vida para Jesus, sem se arrependerem, irmãos, a Bíblia diz que vai ser um ranger de dentes muito grande. As pessoas ficaram com raiva, com ódio, ao saberem que serão condenadas, entendeu? Então, que você possa ter misericórdia dessas pessoas. Esse é o sentimento mais nobre que você possa ter. É um sentimento de querer orar por elas, porque elas estão cegas espiritualmente. E olhe para a sua própria vida, porque você também foi alvo do amor, da misericórdia e da paciência de Deus. Porque, olha, Deus teve trabalho comigo, irmãos. Os anjos de Deus fizeram hora extra e ainda fazem, porque a gente, irmãos, a gente precisa do cuidado dobrado de Deus o tempo todo. E Deus sabe como lidar com cada um de nós. Amém? Pense no quanto Deus foi paciente com você quando você era novo convertido, quando Jesus entrou na sua vida. Então, essa mesma paciência Deus também tem com o ímpio, com aquele que não quer saber. E é por isso que a Bíblia diz que Jesus ainda não voltou,
porque Ele espera que mais e mais pessoas se arrependam e se convertam e sejam salvas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a mensagem de hoje está uma bênção. Eu quero muito que você fique até o final, porque olha, Deus vai falar ao seu coração. Antes de começar, só quero pedir rapidinho para você clicar em inscrever-se. É um botão que tem aqui embaixo do vídeo. Ative também o sininho que vai aparecer do lado e selecione a opção todas para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá. Irmãos, hoje eu quero compartilhar algo que Deus tocou muito forte no meu coração enquanto eu orava. Está lá em João, capítulo 20, o versículo 15 e o 16. É uma passagem que muita gente já conhece, mas tem um detalhe ali, uma coisinha que Jesus fez logo depois que Ele ressuscitou, que quase ninguém comenta, mas que revela muito sobre como Deus age em nosso favor. Olha só o que aconteceu depois que Jesus ressuscitou e Maria estava ali chorando porque achava que o corpo dele tinha sido levado. Está escrito assim, ó: "Por que você está chorando?", perguntou Jesus. "A quem você procura?" A mulher pensou que era o jardineiro e ela disse: "Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo." E disse então Jesus: "Maria." Ela se voltou para ele e exclamou: "Rabone", que em aramaico significa mestre. Olha isso, irmãos, vamos parar para pensar aqui na grandiosidade desse momento. Jesus tinha acabado de vencer a morte, certo? O túmulo estava vazio, o maior milagre da história da humanidade tinha acabado de acontecer. Então agora Jesus, ele não estava fraco, abatido, humilhado. Não, ele agora era o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá. Ele venceu sobre o pecado, sobre a morte. E o que a gente esperaria disso tudo? Talvez que ele aparecesse primeiro lá para Pilatos. Lembra dele? Jesus poderia ter esfregado na cara dele a vitória sobre o poder romano, sobre qualquer pessoa. Ou talvez Jesus poderia ter aparecido para os líderes religiosos, para Caifás, que foi quem denunciou Jesus, mostrando que nada e ninguém poderia detê-lo. Ou, no mínimo, Jesus poderia ter aparecido para a multidão, anunciando com muito poder: "Eu voltei, eu estou aqui, ó, eu ressuscitei, eu venci a morte." Mas, irmãos, não aconteceu nada disso. A primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado também não foi um apóstolo poderoso, não foi um líder influente, não foi a multidão, mas foi simplesmente uma mulher, Maria Madalena. Irmãos, ela não estava num culto glorioso, ela não estava num palácio, ela estava simplesmente sozinha, chorando ali no jardim, com o coração totalmente quebrantado. Ela estava muito triste, sem esperança, e talvez você aí esteja perguntando: mas por que ela ficou desse jeito? Será que Jesus não avisou para ela que ele ressuscitaria ao terceiro dia? É que, irmãos, tente imaginar a cruz. Aquilo foi um choque para todo mundo. Ninguém poderia imaginar que aquele Jesus que acalmou a tempestade, aquele Jesus que ressuscitou Lázaro, aquele Jesus que pregava com tanta firmeza, convicção, de repente estava ali, fraco, sem se defender, sofrendo humilhação o tempo todo. Então aquilo foi um choque na mente de qualquer pessoa que viu aquela crucificação. E ao mesmo tempo olhar para aquele túmulo vazio, é muito claro ela achar que alguém levou, que ele não estava ali mais, ou seja, já era, a história tinha acabado ali. E a Bíblia deixa muito claro que ela estava tão abatida que ela nem reconheceu que Jesus estava falando com ela. E talvez você ainda pense: mas por que será que Jesus apareceu para uma mulher, sendo que ele poderia aparecer para muito mais gente? Irmãos, é que Jesus, ele percebeu a tristeza no coração dela. E em vez dele dar um discurso, ele foi em busca daquela pessoa, a mais triste, a mais abatida naquele momento. E muitas vezes a gente pensa assim também, né? Por que será que Deus ele não se manifesta de uma maneira forte, poderosa, assim como a gente escuta tantos testemunhos nas igrejas, né? Pessoas chegam para nós e dizem que Deus falou com elas, e parece que é numa naturalidade tão grande, e a gente olha para dentro de nós e a gente pensa: o que será que tem de errado comigo? Por que será que eu vou na igreja e eu não sinto nada? Eu leio a Bíblia e eu oro e parece que nada acontece. Oh, meus irmãos, aqui Jesus está nos dando uma lição poderosa. Muitas vezes Ele vai falar com a gente de uma maneira única e especial. Ele vai escolher um momento de silêncio, uma dor que a gente está passando, e é naquela hora que vem o sussurro suave. É naquela hora que o Espírito Santo sopra ao nosso coração. Aleluia! Eu creio que Deus não te trouxe aqui à toa. Tem muitas pessoas aqui, irmãos, que estão no meio do deserto. A situação está complicada. Parece que você mesmo está colhendo as consequências dos seus atos e você não sabe como consertar a sua vida. Oh, meus queridos, eu já passei por isso, eu sei como é. É como se a gente olhasse ao nosso redor, a gente só vê os outros prosperando, os outros crescendo na vida, ganhando dinheiro, construindo, casando, e parece que a gente está com a vida estagnada.
uma vida sem propósito, uma vida onde a gente só sente a dor da solidão. Oh, meus irmãos, é nessa hora que a gente tem que abrir o coração. Peça para Deus abrir os seus olhos agora, para você enxergar que do seu lado está Jesus, o Salvador do mundo. Amém? Irmãos, Maria estava ali sozinha, mergulhado na sua tristeza, e Jesus não chegou com trombetas, ele não colocou anjos cantando, ele não fez barulho, ele simplesmente chamou ela pelo seu nome, Maria. Irmãos, uma única palavra fez com que os olhos dela se abrissem, e então naquela hora ela disse Rabone, que significa mestre, ou seja, naquela hora o coração dela se conectou com Jesus. Irmãos, muitas vezes a gente fica chorando pelos cantos e a gente simplesmente não ora, a gente não abre o coração para o Senhor. Eu sei que é muito mais fácil a gente ficar preocupado, alimentando a nossa mente com a realidade da vida. Afinal de contas, a gente está vendo, não é ilusão, a gente está vendo que o problema está na nossa frente. Mas, irmãos, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Eu e você somos chamados a viver diferente do que as pessoas lá fora vivem. Nós temos um Deus invisível, mas tão real, que trabalha em nosso favor. Amém? E eu quero fazer aqui uma conexão, irmãos, com uma outra passagem da Bíblia, que essa todo mundo conhece, mas tem tudo a ver com a maneira como Deus trabalha, como Deus vem ao nosso encontro. Olha só o que está escrito em Gênesis capítulo 3, o versículo 8 e o 9, que fala sobre o momento em que Adão e Eva tinham pecado, eles se esconderam de Deus, mas Deus viu o coração e Deus veio em busca deles. Diz assim, na viração do dia, quando o Senhor Deus andava pelo jardim, o homem e a sua mulher se esconderam dele entre as árvores. Então Deus chamou o homem e perguntou, onde você está, Adão? Olha isso, irmãos, que coisa tremenda. Naquele jardim, o jardim do Éden, depois da queda, depois da grande besteira que aquele casal cometeu. Irmãos, Deus deu o primeiro passo em direção ao homem. É por isso que o cristianismo é o oposto de qualquer religião desse mundo. Por quê? A palavra religião no latim significa religare, ou seja, é o homem tentando se religar a Deus. O homem sabe que tem um vazio e ele tenta então, através das religiões, tentar se justificar diante de Deus, tentar tirar o peso da consciência, não é assim? Tem muita gente que vai na igreja ou vai em qualquer outra religião só para desencargo de consciência, só para a pessoa se sentir um pouco melhor, sabendo que ela tem uma vida torta, ela tem uma vida errada, cheia de pecados, mas ela não quer consertar ou não consegue, e por isso ela tenta buscar na religião um alívio para a sua alma. Mas, irmãos, o Evangelho é justamente o oposto. Foi Deus que veio ao encontro do homem, porque a Bíblia diz que todo ser humano está morto espiritualmente por causa do pecado. E é impossível que alguém se salve, por mais que seja uma pessoa boa. Afinal de contas, o pecado, ele gera a morte e ele traz a condenação eterna. Mas quando nós abrimos o coração para Jesus e reconhecemos que só Ele pode ser o nosso intermediador, o nosso Salvador, afinal de contas, foi Ele quem morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele não tinha pecado algum, mas Ele morreu por nós, pecadores. E quando a gente coloca a nossa fé nele, nessa hora, irmãos, toda barreira, tudo aquilo que nos afastava de Deus, do Criador dos céus e da terra, é retirado da nossa frente. E nesse momento aqui, Deus veio em busca de Adão e Eva. E como que Adão e Eva estavam, irmãos? Eles estavam com medo e com vergonha. E agora, trazendo para o Novo Testamento, lá no jardim onde Maria estava, que na verdade era o jardim do túmulo. Irmãos, naquela hora, por incrível que pareça, foi o próprio Deus novamente que deu o primeiro passo. O próprio Jesus veio ao encontro de Maria, só que em vez dele perguntar agora, Maria, onde você está? Em vez disso, ele perguntou, Maria, por que você está chorando? Ou seja, irmãos, essas duas perguntas têm algo em comum. Elas mostram que Deus vem ao nosso encontro, mesmo quando a gente está perdido, se sentindo confuso, entendeu? Se você está assim, eu quero orar por você daqui a pouco. Não saia do vídeo, porque, irmãos, hoje é dia de milagres, é dia de Deus falar no nosso íntimo, no profundo do nosso coração. Aleluia? Então, irmãos, esse detalhe, que Jesus veio ao encontro de Maria é muito íntimo, é muito poderoso. Por quê? Pensa comigo numa coisa. O primeiro Adão, como que ele vivia? A Bíblia diz que ele cuidava do jardim, certo? Só que ele falhou, ele cometeu pecado e ele foi expulso do jardim. Só que o apóstolo Paulo, ele chamou Jesus de o novo Adão, ou seja, o homem que veio para dar uma nova chance para a humanidade, o homem que venceu o pecado, diferente de Adão.
Adão cedeu às tentações, mas Jesus venceu todas as tentações e agora Ele está aqui com a chave da vitória para te entregar. Se você manter o seu relacionamento com Ele, pode ter certeza, as tempestades da vida, demônios, pessoas, nada poderá te afastar do amor dEle. Glória a Deus! E agora deixa eu falar uma coisa importante para você. Muitas vezes você se frustra porque você olha para a sua natureza caída. Você olha para o pecado que está no seu coração. Você olha para as suas falhas. Você olha para o quanto você ainda tem coisas a melhorar. Você não consegue controlar suas emoções. Muitas vezes você pensa em acabar com tudo. Você não quer enfrentar os seus desafios. Ou seja, você é muito fraco realmente. Você não tem força o suficiente. Mas existe uma boa notícia. Jesus disse o seguinte: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que reconhecem que não conseguem tocar essa vida sozinhos. Eles reconhecem que precisam de um Salvador. E é por isso, irmãos, que é nesse momento de fragilidade que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. A Bíblia diz que quando somos fracos, então é aí que nós somos fortes. Por quê? É nesse momento que o poder da ressurreição vem sobre você. Glória a Deus! Não se julgue, não se culpe se você não está ouvindo a voz de Deus como você gostaria, se você não está naquele nível espiritual que você tanto sonhou. Simplesmente continue caminhando, continue orando. É por isso que eu te convido aqui a estar comigo todo dia, 5 horas da manhã e 6 horas da noite, para nós orarmos juntos, tá bom? Então agora nós vamos orar. Eu quero muito que você escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Ou então escreva assim: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz nos pequenos detalhes. Aleluia. Oh, meus irmãos, se vocês puderem, feche os seus olhos. Eu quero orar por você, pela sua casa. Eu quero muito que Deus, Ele complete a obra que Ele começou na sua vida. E olha, é uma obra grande, viu? Pode acreditar. Essa obra começa dentro de você, mas vai se espalhar e vai atingir toda a sua geração. Se você crê, diga amém. Glória a Deus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra, por esse ensinamento tão precioso a respeito do teu amor. Oh, meu Deus, obrigado, porque mesmo depois da tua ressurreição, Jesus, a primeira preocupação tua não foi se exibir para aqueles que não acreditaram em ti, para aqueles que te humilharam, para aqueles que o crucificaram. Não foi. O Senhor foi em busca daquela alma que se sentia cansada e abatida. Ó Jesus, o teu amor é maior do que tudo e por isso nós te pedimos perdão, porque muitas vezes nós duvidamos do teu amor por nós. Nós achamos que o Senhor não se importa conosco. Ó Senhor, perdoe tão grande pecado em nosso coração. Ó Deus, eu oro também para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, assim como o Senhor acabou com toda dor, com todo sofrimento, ao mostrar que o Senhor havia ressuscitado. Mostra para essas pessoas, meu Pai, que estão me ouvindo agora, que a ressurreição é real, que o Senhor está vivo, mais vivo do que nunca, e hoje está sentado à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Ó Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti, porque só o Senhor é o nosso Salvador. Não existe outro intermediário, não existe outra religião, nada que nos leve a Deus, a não ser o Senhor. Oh, meu Pai, eu quero te agradecer também pela vida de cada um que está me ouvindo. Pai, eu sinto aqui no meu coração que muitos agora estão totalmente abalados, cansados, desanimados dessa vida. Tem pessoas aqui que perderam entes queridos de forma trágica. Pai, só o Senhor pode curar essas feridas. Oh, meu Deus, olha para essa mãe que não tem mais esperança de ver a família restaurada. Senhor, meu Deus, para Ti todas as coisas são possíveis. Senhor, nós colocamos a nossa fé no Senhor, em Ti, o único que venceu a morte, o pecado, o único que agora pode nos consolar e nos restaurar. Pai, quantas pessoas agora estão decepcionadas porque tiveram seus sonhos frustrados, mas o Senhor é especialista em restaurar o que está quebrado. Tu és o jardineiro celestial, meu Pai, que pode transformar o deserto da nossa alma em um jardim florido. Oh, meu Pai, planta a semente da esperança agora, meu Pai. Rega com a Tua paz, com a Tua alegria, com a Tua presença. Transforma, meu Pai, esse coração de pedra em um coração de carne, em nome de Jesus. Pai, eu oro também nesse momento pelos enfermos. Quantas pessoas agora estão com feridas emocionais, traumas do passado, ansiedade, medo, não consegue liberar o perdão. Oh, Jesus, ajuda essa pessoa a Te obedecer, porque esse é um mandamento do Senhor. É uma ordem que temos de perdoarmos assim como o Senhor nos perdoou.
Ó Jesus, derrama do Teu Espírito Santo, que as cadeias da tristeza, da depressão, do desânimo sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Pai, eu oro também por aqueles que estão enfermos fisicamente, pessoas que estão nos hospitais. Eu ordeno para cada doença, em nome de Jesus, saia desse corpo agora. Eu repreendo todo câncer, todo tumor, toda enxaqueca que nunca é curada. Eu ordeno, saia desse corpo agora, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, enche o Teu povo, Senhor, com fé, com esperança. Enche o Teu povo com Teu Espírito Santo, porque é só assim que nós vamos vencer esse mundo. Eu creio que o Senhor está derramando agora, Pai, um grande poder restaurador, e eu creio que esta unção que o Senhor liberou sobre nós nesse momento vai perdurar, vai continuar não somente hoje, mas por todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes nos Teus caminhos, e nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso. Deus espera que você confie nele de todo o coração, e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá. Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse agora sobre você e sobre toda a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, eu creio, Deus vai falar conosco hoje mais um dia. Eu não sei você, mas eu muitas vezes eu sinto vontade, irmãos, de ficar deitado, sabe? Quando você não quer nada, você não quer resolver nada, você simplesmente quer ficar descansando. O descanso, irmãos, ele é uma bênção, mas a gente tem que tomar cuidado para que esse descanso não faça com que a nossa vida acumule um monte de problemas a serem resolvidos, não faça com que a nossa rotina ela fique arrastando, sabe? Quando você vai empurrando a vida com a barriga e você não resolve o que tem que ser resolvido. Então, eu quero trazer aqui uma mensagem muito importante para você, que muitas vezes dá mais espaço para a preguiça, para o cansaço, do que em querer resolver as coisas. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós estaremos motivados o tempo todo. Isso não acontece, certo? Tira isso da sua cabeça e não se cobre por isso também, não se culpe, porque nós vivemos em um mundo caído, um mundo contaminado pelo pecado, certo? E por causa disso, Jesus mesmo falou, nós teremos aflições, mas ao mesmo tempo ele falou, tenham bom ânimo, porque ele já venceu o mundo por nós. Amém? E, irmão, sabe o que acontece? Você já viu aqueles programas de televisão chamado acumuladores? Aquelas pessoas que ficam acumulando coisas, sabe? E aí a pessoa entra para arrumar a casa, tá uma bagunça assim, ó. Roupa para lavar, as louças todas entupidas, né? Lotado de coisa para resolver na casa e a pessoa simplesmente não tem força. E muitas vezes isso está ligado ao emocional.
A pessoa às vezes perdeu um ente querido, a pessoa está de luto há muito tempo, a pessoa às vezes não conseguiu pagar as dívidas e aquilo virou uma bola de neve e agora ela já não sabe mais o que fazer. Irmãos, enfim, são vários motivos que levam uma pessoa a simplesmente deixar a vida levar. Mas eu vou te trazer aqui um motivo que, por incrível que pareça, irmãos, tem deixado muitos de nós acomodados. E é um motivo religioso, é um motivo voltado para nós cristãos. Eu tenho certeza que essa mensagem vai falar profundamente com você. Eu me lembro, irmãos, que uma vez lá na escola, eu decidi que eu não queria mais ficar fazendo dever, sabe? Eu estava numa fase meio rebelde, eu já contei meu testemunho aqui para vocês. Mas durante a adolescência, eu tive essa fase, sabe? Que eu não queria mais ficar estudando, fazendo dever, trabalho de escola. Irmãos, eu me lembro que no final das contas, eu tive que correr atrás do prejuízo, porque eu não podia ficar mais atrasado como eu já estava. Ou seja, eu tive um trabalho dobrado depois. Eu tive que resolver em 2, 3 dias o que já estava acumulado de 10 dias, entendeu? Tipo assim. E aí eu fico pensando, né? Quantos de nós hoje fazemos a escolha de não resolvermos o que tem que ser resolvido e a gente vai deixando as coisas acontecerem? Irmãos, chega um momento que aquilo vira uma bagunça e aí vai ficando cada dia mais difícil. Então eu quero te ajudar aqui hoje a sair desse marasmo, dessa acomodação, certo? Eu vou te ajudar, confia em mim. Eu quero ser boca de Deus aqui na sua vida, mas antes de começar essa mensagem, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. Clique no botão aqui embaixo do vídeo e inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. É muito importante clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, tá ok? Confere aí no seu celular e vamos começar então com a mensagem de hoje. Irmãos, eu vou ler para vocês um versículo que, quando a gente olha em primeiro momento, parece que o apóstolo Paulo está sendo muito sem educação, ou seja, ele está sendo muito radical. Mas olha só esse versículo e depois eu quero comentar sobre ele. Está lá em 2 Tessalonicenses, o capítulo 3, o versículo 10. Paulo disse assim, ó: Irmãos, quando nós estávamos com vocês, nós demos essa ordem: quem não quiser trabalhar, não comerá. Olha que interessante, quem não quiser trabalhar também não vai comer. É algo meio radical, né, irmãos? Mas se a gente analisar o contexto, a gente vai ver que Paulo tinha toda a razão. Aquelas pessoas, irmãos, eram preguiçosas e elas queriam viver às custas dos outros. E o motivo você vai se surpreender, sabe por quê? Aquelas pessoas acreditavam que Jesus estava para voltar. Ele ia voltar no dia seguinte, na semana seguinte, e sabe o que aconteceu? Eles simplesmente pararam de trabalhar, cruzaram os braços e aí virou um grande problema. Por quê? Eles começaram a depender dos outros para comer, começaram a se meter na vida dos outros, começaram a fazer fofoca e eles viveram de uma maneira totalmente desorganizada e foi por isso que Paulo teve que dar uma bronca. Por quê? Esses irmãos da igreja de Tessalônica, eles estavam atrapalhando a caminhada das outras pessoas. Mas olha que coisa interessante, irmãos. Paulo não só apontou o problema, mas ele mostrou a solução através do seu próprio exemplo. Ele mesmo sendo apóstolo, um líder, um homem de Deus, com todo o direito de ser sustentado pela igreja, ele fazia questão de trabalhar duro enquanto ele estava lá. E olha só o que ele disse lá no versículo 7 ao versículo 9. Ele disse assim, ó: Pois vocês sabem que devem seguir o nosso exemplo. Nós não ficamos ociosos quando estivemos com vocês, nem aceitamos comida de ninguém sem pagar. Nós trabalhamos arduamente noite e dia, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. E nós fizemos isso não porque não tivemos direito a esse auxílio, mas para lhes dar um exemplo a ser seguido. Amém? Então, irmãos, Paulo diz o seguinte, olha, nós estamos trabalhando arduamente noite e dia, ou seja, não estamos de brincadeira. E a Bíblia diz, irmãos, que Paulo fazia tendas, ele costurava, ele se esforçava fisicamente, não só para se sustentar, mas para dizer para todo mundo, com a sua própria vida, o seu testemunho, que os seguidores de Jesus são pessoas responsáveis. Amém? Pessoas que encaram a vida de frente, pessoas que não fogem da luta. Olha, irmãos, eu creio que eu estou falando para muitas pessoas aqui, e não é só para jovem e adolescente, não, que muitas vezes faz corpo mole. Tem muito adulto, irmãos, que não quer enfrentar a vida. Como eu disse para vocês lá no começo, eu sei que não é fácil, eu sei que a batalha é difícil para todo mundo, não tem ninguém que não passe por problemas, por lutas, e quando não é com você, é com as pessoas à sua volta, e aquilo sim acaba te afetando. Mas, irmãos, a gente não pode deixar de colocar a mão no arado, não podemos deixar de fazer a obra de Deus e também de assumir as nossas responsabilidades, seja nas tarefas de casa, tá certo?
Então, essa mensagem serve aqui para todos nós, amém? Eu também preciso dela. Mas, irmãos, vamos ser sinceros aqui. Realmente, tem dia que a gente quer fugir dos problemas. Tem dia que a gente quer se esconder. O desânimo bate tão forte que parece que um peso enorme foi colocado nas nossas costas, não é verdade? Eu me lembro, irmãos, que muitos anos atrás, sabe o que aconteceu? Eu estava num deserto tão grande. Eu não tinha força mais, irmãos, para enfrentar a vida. E eu me lembro que eu ficava ouvindo um rádio. Naquela época, a gente ouvia muito mais rádio do que hoje. E eu ficava ouvindo um pregador, irmãos, que me fortalecia muito. Eu, sinceramente, não sei nem o nome dele, eu não lembro do nome dele, eu nunca vi ele. Mas, irmãos, aquele homem foi um instrumento de Deus na minha vida, sabe? E eu agradeço muito ao Senhor pela vida dele, principalmente pelas palavras de ânimo, porque às vezes aquilo que a gente precisa é só de uma palavra. Então receba essa palavra que eu estou te entregando hoje como se fosse do próprio Deus, tá bom? Eu não quero que você fique aí prostrado o tempo todo, mas eu quero que você dê a volta por cima, não na sua força, mas na força do nosso Deus. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Isaías, que até os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? Subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão. Então, irmãos, precisamos nos alimentar da palavra. Você até pode ouvir a minha oração deitado numa cama, deitado no sofá, ou simplesmente com a cabeça baixa. Eu sei que você muitas vezes não tem força, mas levante-se, dê a volta por cima. Juntos nós somos muito mais fortes. Amém? E só tome cuidado para que esse cansaço, esse desânimo não se transforme no estilo de vida. Porque se você não tomar cuidado, irmãos, com essa falta de atitude, você poderá sofrer consequências espirituais muito graves. Sabe, tem muita gente, irmãos, que quando fica muito cansado, a pessoa acaba entrando no celular, vai mexendo nas redes sociais, como quem não quer nada. Quando vê, a mente, o coração já vai se voltando para o pecado. Ou então manda um contato, manda uma mensagem para alguém que essa pessoa sabe que não é de Deus, não vai levar ela a nada, não vai edificá-la espiritualmente. Então, irmãos, se nós quisermos crescer espiritualmente, o próprio Jesus falou, o reino de Deus é tomado por esforço. Amém? E aqueles que se esforçam se apoderarão dele. Olha, eu lembrei de uma história aqui que eu acredito que todos nós conhecemos, que é do profeta Jonas. A Bíblia diz que Deus chega para ele e diz o seguinte, Jonas, levante-se daí e vai até a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a maldade deles chegou até mim. Irmãos, era uma missão clara, uma missão direta, mas era muito difícil, certo? Por quê? Porque Nínive era a capital de um império inimigo, um povo que não gostava da nação de Israel. Inclusive, os estudiosos acreditam que os ninivitas, as pessoas daquela cidade, foram aqueles que mataram os pais de Jonas. Aí você imagina, irmãos, Deus mandar você pregar para os seus inimigos. E é claro, irmãos, que Jonas, ele fez justamente o contrário. Essa é a verdade. A Bíblia diz que ele desceu para o porto, ele achou um navio que estava indo para Tarsis, que ficava na direção oposta, ele pagou a passagem e foi embora. Ou seja, ele literalmente fugiu da responsabilidade que Deus colocou sobre ele. E se você quiser ler a história dele, eu aconselho muito. Depois você lê na sua Bíblia o livro de Jonas, que é curtinho, você vai gostar bastante. Irmãos, mas aí vem uma questão, né? Quantas vezes a gente não age como Jonas, não é verdade? Deus nos mostra o que a gente tem que fazer. Pode ser algo grande, como atender um chamado ministerial, ou então sair daquele emprego que você está, ou pode ser algo pequeno, vamos assim dizer, onde Deus te pede para mandar uma mensagem para algum familiar no WhatsApp, ou então para você perdoar alguém que te feriu, começar a cuidar melhor da sua saúde, não é verdade? Irmão, são tantas coisas que Deus nos pede, mas muitas vezes a gente faz o quê? A gente simplesmente vai na direção oposta. A gente finge que não ouviu, a gente muitas vezes fica com medo, né? E se der errado? Eu não consigo, eu tenho vergonha, eu não tenho tempo. Irmãos, tudo isso é uma forma da gente fugir das responsabilidades. E Deus está querendo nos livrar, irmãos, de muitos problemas. E eu vou te contar por quê. Sabe o que aconteceu com Jonas? A Bíblia diz que quando ele entrou no barco, ele começou a dormir. Ele começou a viver como se nada estivesse acontecendo. Mas Deus viu a desobediência dele. E então veio uma tempestade violenta que quase afundou o barco e todo mundo que estava lá. E então, irmãos, Deus revelou para aqueles marinheiros que o errado era Jonas. E eles não tiveram escolha, tiveram que jogar ele no mar. Naquela hora a tempestade se acalmou.
Olha, irmãos, Deus muitas vezes vai permitir sim as tempestades na nossa vida, justamente para a gente acordar, para a gente entender que não vale a pena fugir das responsabilidades. E naquela hora que ele caiu no mar, Deus ainda teve compaixão, porque um peixe muito grande engoliu Jonas e ele ficou 3 dias e 3 noites ali, quase morreu, até que o peixe cuspiu-lhe para fora e a Bíblia disse que Deus falou com ele de novo. Naquela hora, Deus disse a mesma coisa da primeira vez: Jonas, vá pregar na cidade de Nínive. Então, irmãos, muitas vezes a gente vai deixando as coisas acontecerem e a gente não assume uma postura. E sabe qual é o problema? A gente vai ficando cada vez mais fraco, isso é verdade, porque a nossa fé é como um músculo, você tem que exercitar ela, você tem que colocar em prática, amém? Cada vez que você obedece, você está enfrentando o medo com a força de Deus, você está perseverando e a sua fé está ficando mais forte. Mas se você recua, sempre que alguém te chama para pregar, para orar em família, na igreja, você simplesmente diz não. E isso tudo vai enfraquecendo a sua fé, entendeu? E não somente isso, irmãos. Lembra que eu falei lá no começo daqueles acumuladores? Assim também acontece na nossa vida espiritual. Você vai criando um entulho espiritual. Sabe aquelas coisas pendentes, né? Como eu disse, uma conversa que você tem que ter, um pecado que você não confessa, aquela área que você sabe que Deus quer trabalhar, mas você fecha o coração. Isso aí vai virando um entulho na sua alma, vai pesando a sua consciência, vai trazendo o sentimento de culpa e você vai deixando de ouvir a voz do Espírito Santo. Então, irmãos, eu sei que não é fácil, olha, mas eu senti forte no meu coração hoje de trazer essa mensagem. Talvez você está pensando assim, mas pastor, eu até entendo isso, pastor, eu sei que é verdade, mas eu não consigo, pastor. Eu sou fraco, eu não tenho força, eu já tentei quantas vezes vencer aquele pecado e eu não consigo. Irmãos, é nesse momento que o poder de Deus se aperfeiçoa. É no momento da fraqueza que Deus ele quer se mostrar forte em nós. Amém? Até mesmo a nossa salvação não é pela nossa força, mas é pela graça de Deus que foi manifestada em Jesus Cristo. Foi Ele quem pagou o preço na cruz por nós. Foi Ele quem nos amou primeiro. E agora tudo que temos que fazer é crer e colocar a nossa fé em ação, entendeu? Não adianta apenas crer, mas você tem que agir de acordo com aquilo que você crê. E então você acredita que Deus realmente vai te capacitar. Eu sei que muitas vezes a gente fala aquele versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas será que no dia a dia você tem experimentado isso? Você acredita realmente que Deus pode te fortalecer? Então, eu quero te fazer um convite hoje. Dê a volta por cima. Olha, não importa o que aconteceu com você, não importa se as pessoas te menosprezaram, te traíram, te trataram mal, não importa. Deus ele quer que você dê a volta por cima, que você se levante da onde você está e Ele vai te dar a força necessária. Glória a Deus. Então agora eu quero orar pela sua vida. Eu quero muito que o Espírito Santo toque o seu coração, te tire dessa zona de conforto. Isso não é benéfico para a sua vida. Uma coisa é você ficar cansado, você vai lá, descansa, fica aí uns dias meio cansado, isso é normal, irmãos, todos nós passamos por isso, mas se isso vai se prolongando, irmãos, é hora da gente acender o alerta, porque nós sabemos que o inimigo está à nossa volta, e o inimigo, ele quer sim que a gente fique fraco, cansado, e que a gente não faça o que tem que ser feito. Então, vamos orar agora, vamos quebrar essa corrente de desânimo, amém? Eu creio que essa palavra te tocou e Deus quer que você saia da sua zona de conforto e pare de fugir. Glória a Deus. Faz o seguinte, escreva aqui nos comentários, Deus falou comigo hoje. Ou então escreva assim, eu precisava dessa palavra hoje. Isso vai encorajar outras pessoas a ouvirem também a oração, tá bom? Vamos orar então e no final eu peço para você compartilhar ao máximo de pessoas no WhatsApp. Glória a Deus, vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Oh meu Deus, eu quero Te agradecer, Pai, porque essa palavra tocou a nossa alma hoje. Quantos de nós estamos precisando, meu Deus, de uma palavra de ânimo, de renovo, e o Senhor veio direto no nosso coração, porque o Senhor nos conhece. Pai, eu não creio que foi à toa que eu entreguei essa palavra aqui. Tem muitas pessoas que estão cansadas, desanimadas, frustradas e não querem mais enfrentar a vida. Ou então tem pessoas que acham que o mundo já está acabando, que não precisam fazer mais nada, afinal de contas, Jesus está às portas, Ele pode voltar a qualquer momento. Mas, Senhor, a mesma coisa que Paulo disse para aqueles irmãos, que nós possamos receber como um alerta. Não podemos ficar sem trabalhar.
Não podemos ficar sem fazer as tarefas de casa, as tarefas do dia a dia, o nosso papel como pai, como mãe, como filhos. Pai, nós precisamos cumprir, até mesmo para dar o bom exemplo. Paulo podia receber dinheiro da igreja, mas ele preferiu trabalhar para dar o bom testemunho. Oh, meu Deus, nos faça enxergar como tem sido o nosso testemunho diante das pessoas, como elas nos enxergam. Oh, meu Deus, como é difícil, Pai, dar o bom testemunho dentro de casa. A nossa casa é o lugar onde todo mundo nos conhece, sem máscaras. E é dentro de casa que nós queremos demonstrar o bom testemunho. Queremos mostrar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Pai, esse adolescente, essa adolescente que muitas vezes é rebelde, muitas vezes bate boca com o pai, com a mãe, não honra o pai e a mãe. Oh Deus, leva os teus filhos, Pai, ao arrependimento, que eles possam dar um bom exemplo de cristãos, que eles possam fazer o dever de casa. Oh meu Pai, esse homem também, esse pai de família, que muitas vezes, eu sei, é difícil, mas muitas vezes não quer correr atrás de trabalho. Dá força, meu Pai, para esse homem, para que ele possa honrar os compromissos, para que ele possa não apenas se esforçar com o corpo, mas com a mente, com o coração, que ele possa ser um auxílio para a esposa dentro de casa, e essa mulher também que possa ser o sustento do seu marido, a auxiliadora. Oh Pai, queremos cumprir a nossa parte, queremos que o Senhor coloque também no nosso coração aquilo que Tu desejas para nós. Precisamos, meu Deus, de um propósito na vida. Precisamos honrar nossa família, os nossos afazeres, a igreja do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, por todos, especialmente por aqueles que não têm mais nenhum vigor, nenhuma força, estão se sentindo completamente no fundo do poço. Eles já não têm mais ânimo, Pai, mas o Senhor pode levantá-los e que eles possam fazer uma declaração de fé nesse momento e declarar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Oh Pai, traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Enche o nosso coração de fé e que a Tua palavra esteja nos nossos lábios, hoje e sempre. É no nome de Jesus que eu oro e já Te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática.
E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.